Olá, nós vamos conversar sobre conhecimentos bancários. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, nós vamos conversar sobre alguns conceitos, uma pequena história sobre o sistema financeiro para que você possa conhecer um pouco melhor. A primeira coisa que a gente tem que saber com relação no caso de conhecimentos bancários, é o processo poupança e investimento, ou seja, é um conceito que se tem que ter para que a gente consiga chegar dentro do sistema financeiro nacional. O que é o processo poupança e investimento? As pessoas só conseguem fazer investimentos se antes tiver tido uma formação de poupança. Então, para que entenda que investimento como sendo não aplicação financeira, e sim utilizar os recursos para comprar uma empresa, por exemplo. Então, precisa necessariamente que tenha uma formação de poupança e esse recurso ser utilizado, por exemplo, para montar uma empresa ou mesmo uma empresa poder fazer a sua expansão. Então, as pessoas, as famílias, elas utilizam recursos para poder fazer seus investimentos. As empresas também necessitam de recursos para poder fazer seus investimentos como expansão de uma empresa. E como que se dá esse processo de poupança e investimento? Tem três formas, que seria o autofinanciamento, a intervenção do Estado e a intermediação financeira. No caso do autofinanciamento, o que é? São as empresas ou mesmo as pessoas que têm recurso suficiente para poder fazer todos os seus investimentos e sem necessidade de buscar esse recurso fora. Então, ou seja, ela consegue fazer seus investimentos e, consequentemente, ainda sobrar recurso ou mesmo ter utilizado todo o recurso. Então, ela não precisa buscar recurso fora, ela consegue sozinha fazer seus investimentos. A outra forma do processo de poupança e investimento seria a intervenção do Estado. Então, o que é a intervenção do Estado? É o Estado intervindo na economia, gerando poupança e, com esse recurso, utilizar para fazer investimento. O exemplo mais clássico seria o Fundo de Garantia. O que é o Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia é uma parcela que incide sobre o salário, sobre a folha de pagamento das empresas. As empresas depositam esse recurso no Fundo de Garantia e o que se faz com os recursos do Fundo de Garantia? Utiliza-se para habitação, para infraestrutura, para saneamento urbano. Então é o Estado intervindo na economia, forçando a geração de poupança e a utilização desses recursos para investimentos. A outra forma de geração do processo de poupança e investimento seria a intermediação financeira. O que é a intermediação financeira? Que é o assunto que vai nos interessar. Você tem de um lado os agentes deficitários e de outro lado os agentes superavitários. Quem são os agentes deficitários? São aquelas pessoas que não detêm recurso suficiente para poder fazer seus investimentos. E do outro lado são os agentes superavitários, que são aquelas pessoas que detêm recursos e que não têm o que fazer com ele. Então você imagina, a primeira dificuldade, se você se abstrair do que você conhece hoje, que existem bancos, que se você precisar de um recurso você pode ir até o banco, se você imaginar que num mercado que não exista o banco, imagina a dificuldade de um agente deficitário encontrar com um agente superavitário. Da mesma forma, um agente superavitário com recurso sobrando, como que ele vai encontrar com o agente deficitário para que ele possa repassar esse recurso para ele? Então, a primeira dificuldade é que da possibilidade deles se encontrarem. Se não bastasse a dificuldade deles, dos agentes deficitários, encontrarem com os agentes superavitários, existe outra dificuldade, que é a dificuldade de volume. Ou seja, o agente deficitário, ele tem uma determinada necessidade. Vamos supor que ele precise de 100 mil. Então ele teria que sair na rua, por exemplo, andando e perguntando a todas as pessoas que ele encontrasse se aquela pessoa teria recurso para emprestar para ele. Ou seja, você tem 100 mil para emprestar? Aí vem um agente superavitário e fala, não, eu só tenho 10 mil, por exemplo. Então, se não bastasse a dificuldade deles se encontrarem, tem ainda a dificuldade de casar interesses, ou seja, no caso aqui a primeira dificuldade seria volume. Uma segunda dificuldade seria o prazo. Imagina então que o agente deficitário conseguisse encontrar uma pessoa que tivesse esses 100 mil que ele precisa. Aí ele vira e fala assim, olha, eu preciso desse recurso para te pagar daqui a um ano. O agente superavitário fala assim, não, eu só posso te emprestar por um mês. Então,
tem a dificuldade de encontrar, a dificuldade de casar volume, a dificuldade de casar o prazo, e se não bastasse, você ainda tem a dificuldade de quê? Da taxa. O agente deficitário vira e fala assim, olha, por quanto você vai me emprestar? Qual taxa você vai me cobrar para me emprestar esse dinheiro? Ah, eu vou te cobrar, por exemplo, 10% ao ano. Eu falo, não, eu só pago 1%. Então, ou seja, o interesse do agente deficitário é o quê? Pagar a menor taxa de juros possível. O interesse do agente superavitário é receber a maior taxa de juros possível. Então, você imagina a dificuldade deles terem que se encontrar, casar interesses, que seria volume, casar o prazo e casar a taxa. Com isso, a intermediação financeira, quando você tem os agentes superavitários e os agentes deficitários, existe uma relação, uma obrigação direta entre eles, ou seja, a relação entre o agente superavitário e o agente deficitário é uma relação direta. Um exemplo disso são as ações emitidas pelas empresas e as debêntures. O que são as ações? Uma empresa, né, que nesse caso ela seria o agente deficitário, ela tem necessidade de recursos. Então, uma das formas seria ela lançar ações e vender essas ações no mercado. O agente superavitário, que seriam aquelas pessoas que detêm recursos, comprariam essas ações. Então, automaticamente, a empresa o quê? Receberia esse recurso e poderia fazer seus investimentos. Da mesma forma, debêntures. Debêntures também é um papel, assim como a ação, emitido pelas empresas para captar recursos junto ao público. Então, existe aí uma obrigação direta entre o agente superavitário e o agente deficitário. Com a intermediação financeira, o que passou a acontecer? Você viu que naquela obrigação direta existe uma dificuldade de encontrar. Com a intermediação financeira, o que passou a acontecer? Os bancos, né, as instituições financeiras, captam os recursos dos agentes superavitários e emprestam esses recursos para os agentes deficitários. Então, a intermediação financeira passa a fazer esse trabalho. E um exemplo disso, né, aí cria-se uma obrigação indireta, o exemplo disso seria o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, as pessoas aplicam um recurso financeiro que tem no banco e o banco empresta esses recursos para quem tem necessidade. Bom, então você tem que no caso dos bancos, da intermediação financeira, ao passar a fazer esse papel, a intermediação financeira passou a, então, o quê? Assumir um risco que antes era um risco direto, ou seja, imagina um agente superavitário que ele pegue todo o recurso que possui e empresta esse recurso para o agente deficitário. Se por acaso o agente deficitário não fizer o pagamento na data certa, o agente superavitário pode simplesmente quebrar. Com a intermediação financeira, o que passou a acontecer? A intermediação financeira capta recursos de diversos agentes superavitários e empresta esse recurso para diversos agentes deficitários, consequentemente diluindo o risco. Então a intermediação financeira passa a assumir o risco, ou seja, ela tem a obrigação de pagar ao agente superavitário. Bom, para que ela possa fazer isso, ela vai cobrar uma taxa, ela empresta um recurso para o agente deficitário e cobra uma taxa do agente deficitário. E, ao mesmo tempo, ela remunera o agente superavitário com uma determinada taxa, logicamente que menor do que ele recebe para quando ele empresta. Portanto, a intermediação financeira, então, assume o risco. E aí, então, é o seguinte, a diferença que existe entre a taxa que ela empresta o dinheiro e a taxa que ela paga é chamada de spread. O mercado chama de spread, se você for pegar no inglês seria spread, mas no mercado fala comumente spread. Bom, você tem a diferença entre aquilo que a intermediação financeira recebe para quem ela emprestou dinheiro e a diferença da taxa que ela está pagando ao agente superavitário, a diferença entre eles, ou seja, a diferença entre o Y e o X seria então, no caso, o que a gente chama de spread.